Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo palpite simples e análise da Loteca concurso 1194 atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1194 atualizada. Primeiro jogo Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense está em 11º colocado e o Atlético Goianiense está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 11 vitórias do Atlético Paranaense, 4 empates e nenhuma vitória do Atlético Goianiense. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Paranaense coluna 1. Segundo jogo América Mineiro e Ferroviária. O América Mineiro está em 12º colocado e o Ferroviária está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do América Mineiro, 1 empate e nenhuma vitória do Ferroviária. Já nos últimos 5 jogos do América Mineiro nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Ferroviária nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de América Mineiro coluna 1. Terceiro jogo Portuguesa de Desportos e Nova Iguaçu. A Portuguesa de Desportos está em 1º colocado e o Nova Iguaçu está em 5º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos da Portuguesa de Desportos nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Portuguesa de Desportos coluna 1. Quarto jogo Azuriz e São José. O Azuriz está em 5º colocado e o São José está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Azuriz, nenhum empate e 1 vitória do São José. Já nos últimos 5 jogos do Azuriz nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o São José nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Quinto jogo América do Rio Grande do Norte e CSA. O América do Rio Grande do Norte está em 6º colocado e o CSA está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do América do Rio Grande do Norte, nenhum empate e 1 vitória do CSA. Já nos últimos 5 jogos do América do Rio Grande do Norte nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o CSA nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de CSA coluna 2. Sexto jogo Juazeirense e Confiança. O Juazeirense está em 7º colocado e o Confiança está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Juazeirense, 2 empates e 2 vitórias do Confiança. Já nos últimos 5 jogos do Juazeirense nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Confiança nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. Sétimo jogo Bahia e Náutico. O Bahia está em 1º colocado e o Náutico está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Bahia, 4 empates e 3 vitórias do Náutico. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Náutico nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bahia coluna 1.
Oitavo jogo Sampaio Corrêa e Ceará. O Sampaio Corrêa está em oitavo colocado e o Ceará está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Sampaio Corrêa, 5 empates e 6 vitórias do Ceará. Já nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Ceará coluna 2. Nono jogo Central e 13. O Central está em terceiro colocado e o 13 está em quinto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Central, 2 empates e 1 vitória do 13. Já nos últimos 5 jogos do Central nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o 13 nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 10º jogo Avaí e CRB. O Avaí está em nono colocado e o CRB está em quinto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Avaí, 2 empates e 3 vitórias do CRB. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Avaí coluna 1. 11º jogo Goiás e Volta Redonda. O Goiás está em primeiro colocado e o Volta Redonda está em 15º colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Goiás nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Volta Redonda nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Goiás coluna 1. 12º jogo Maracanã e Imperatriz. O Maracanã está em oitavo colocado e o Imperatriz está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Maracanã, 1 empate e nenhuma vitória do Imperatriz. Já nos últimos 5 jogos do Maracanã nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Imperatriz nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Imperatriz coluna 2. 13º jogo Jequié e Penedense. O Jequié está em segundo colocado e o Penedense está em oitavo colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Jequié nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Penedense nos últimos 5 jogos teve 5 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Jequié coluna 1. 14º jogo Remo e Operário. O Remo está em sexto colocado e o Operário está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Remo, nenhum empate e 3 vitórias do Operário. Já nos últimos 5 jogos do Remo nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Remo coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.